Samira Rocha, eu sou trabalhadora como vocês, sou servidora pública concursada do Ministério da Previdência, estou deputada, fui eleita deputada com o voto dos trabalhadores da área da saúde, da área da Previdência, da área do trabalho. Então procuro fazer o nosso mandato na Assembleia Legislativa, colocando esse mandato a serviço da nossa luta, que não é uma luta de agora, é uma luta de muitos anos, é uma luta de resistência. A luta dos trabalhadores da área da saúde, desde a época antes do SUS, do SUDES, na época do ex-INAMPS, do SUS, ela é uma luta de muitos anos, é uma luta de resistência, E se hoje ainda existe saúde pública, isso se diz muito, tem que se acreditar isso muito aos servidores da área da saúde que há anos e mais anos resistem dentro dos seus postos de trabalho para garantir que a saúde seja pública e que a nossa população mais pobre, que essa população consiga atendimento. Porque aqui nós estamos falando de um serviço que é prestado aos setores mais pobres da população, aqueles setores que não têm uma condição de estar dentro dos planos de saúde, aqueles setores que não são jamais serão vistos dentro dos helicópteros que vêm socorrer os ricos para levar os grandes hospitais de referência. Aqui nós estamos falando de nós mesmos, de nós mesmos trabalhadores, porque vocês sabem, muitos de vocês aqui trabalham nesse hospital, estão há anos dentro desse hospital, mas se vocês passarem mal, vocês vão ter que sair daqui para ser atendido na UPA. Porque a ordem do governador Sérgio Cabral, para a saúde hoje não permite nem que os seus trabalhadores possam ser atendidos nos hospitais que eles estão trabalhando. Vocês não têm como trazer um filho, um familiar de vocês para fazer um atendimento aqui dentro, Porque se eles não passarem pela UPA, vocês não vão poder fazer esse atendimento. Então, aqui se trata de defender a população mais pobre, que são os próprios trabalhadores da saúde. Como disse aqui, eu me emocionei muito aqui com o depoimento da companheira. E acho que depoimentos como que a companheira fez aqui, tem que ser dada muita publicidade. A população tem que entender, como a outra companheira falou aqui, que os profissionais não estão aqui para brigar por mais dinheiro, por mais salário. As pessoas estão aqui brigando pela sua dignidade, pela sua sobrevivência e fundamentalmente pela dignidade da população. População essa que, como foi dito, ela é tão sem educação, ela é tão sem formação, ela é tão sem acesso àquela educação que ela deveria ter, que ela não tem capacidade de defesa. Os setores mais pobres da população não têm capacidade de defesa. Muitas vezes eles são atingidos, humilhados, massacrados e não conseguem se defender daquilo que estão sofrendo. Eu estive há poucos meses agora, há poucos dias, junto com a Marivone, com a Shirley, com a Jane, aqui que é lá de São Gonçalo, fazendo um trabalho no lixão de São Gonçalo, lá em Itaoca. Uma população que está vivendo, tomando água de chorume. Uma população que fica esperando o carro de lixo chegar no meio da noite para catar pele de galinha, para cozinhar em água de chorume para alimentar seus filhos. A gente olha os porcos lá de Itaoca comendo o resto de comida que as pessoas estão comendo, e os porcos estão com tumores imensos de câncer em função do meio do que eles comem, em função do ambiente. Se os porcos estão com câncer, estourando tumores, vocês imaginem a saúde daquela população. Você conversa com as pessoas estão apodrecendo em pé. E aí você vai discutir com o governo para ter uma política de atendimento àquelas pessoas. E eles não fazem, eles primeiro vão fazer um cadastro. Precisa cadastrar todo mundo para salvar as pessoas. E aí, para fazer o cadastro, eles abrem uma licitação. E aí vem 10 empresas. E eles contratam uma empresa. E o dinheiro que serviria para alimentar, para dar moradia, para organizar a vida daquelas pessoas, eles gastam com as empresas fazendo o cadastro. E depois o cadastro está na mão e eles esquecem o cadastro dentro da gaveta. E o povo continua apodrecendo lá.
salário mínimo como piso para os trabalhadores da saúde, para tirar vocês dos R$147. Mas nós estamos falando de um Estado que a Nissan, uma fábrica de automotores japonesa, veio aqui para o Brasil, veio aqui para o Rio de Janeiro, e o governador Sérgio Cabral, o chefe da quadrilha, o chefe da máfia, doou 6 bilhões de reais, 6 bilhões de reais, para que a Nissan pudesse instalar sua fábrica. O governador Sérgio Cabral, ele doou um terreno de 34 milhões de metros quadrados para que a Nissan pudesse colocar sua fábrica. Não satisfeito de dar 6 bilhões, mas um terreno de 34 metros quadrados, deu isenções fiscais por 50 anos, prorrogáveis por mais 50. E isso ele fez com várias empresas que estão formando o Porto do Açu. Isso ele fez com várias empresas que estão formando o Compérgio. Isso ele fez com a TK-CSE na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que está fazendo chover chuva ácida em cima dos moradores, que acabou com o meio ambiente na Zona Oeste, que poluiu o mar, que tirou a pescaria dos pescadores, que acabou com a agricultura no entorno da Zona Oeste. E uma empresa que faliu, que ninguém mais quer comprar, mas que estava na lista das empresas que receberam mais de 50 bilhões de reais do Estado do Rio de Janeiro. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque aqui não se trata só de um ato público. Aqui tem que se entender quem é o inimigo que está do outro lado da rua. Quem está do outro lado da rua, encastelado no governo, é uma máfia política dirigida pelo PMDB. É uma máfia que conseguiu ganhar o executivo, o legislativo e o judiciário. É uma máquina que controla a justiça e que só entende o preço da mobilização do trabalhador. Eles só fazem algum tipo de concessão se o trabalhador colocá-los em xeque, que foi o que os bombeiros conseguiram fazer no ano passado com eles. Então, por isso, para concluir, eu queria dizer para vocês o seguinte: nós estamos aqui nesse ato, nós vamos caminhar, nós vamos fazer o ato. E eu vou falar para vocês a mesma coisa que eu disse para os trabalhadores ontem do hospital de Saracuruna. Fizemos uma assembleia lá em Saracuruna ontem também. Não adianta ficar chorando leite derramado. Não adianta esperar o rolo compressor passar por cima. Porque se vocês estão sentindo peso agora, na medida em que as OS forem implantadas em todas as unidades, a situação vai piorar além disso que vocês estão vivendo. Então está na hora de acabar com as lutas por hospital, com as lutas por local de trabalho. No dia 7, o Sindusprev está chamando uma assembleia com todos os trabalhadores da saúde de todas as unidades. É necessário articular um movimento unificado dos trabalhadores da luta estadual. É necessário chamar todos os sindicatos, chamar os sindicatos e dizer: ninguém pediu para ninguém ser dirigente sindical, mas se são dirigentes sindicais, tem que vir, tem que unificar a luta. Não é o momento de lutar o enfermeiro pela enfermagem, o técnico pelos técnicos, o médico pelo médico. Porque se ficar lutando enquanto categoria, quando abrir o olho, não vai ter mais hospital para ninguém trabalhar. Ou o doutor acha que depois que estiverem implantadas organizações sociais em todas as unidades, ele vai continuar tendo salário de 12, 14 mil reais. Não, aí as OS vão fazer o que fizeram lá em São Paulo, onde ela já existe há mais de 20 anos e aonde a saúde está tão pauperizada que mesmo em São Paulo, sendo o pior judiciário que nós temos no Brasil, o mais conservador, começou a dar ações contra as OS, porque criou-se um caos tão grande em São Paulo que mesmo os planos de saúde que atendem a classe média entraram numa situação de falência total. Deputada, o chefe está mandando os funcionários subir. Por favor, denuncia. O chefe manda. Manda quem pode, obedece quem não tem juízo, nesse caso. Tem que não ter juízo. Então, objetivamente, quando eles conseguirem implantar